Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais um vídeo da série de livros, filmes e mais, onde eu comento sobre coisas que eu li, coisas que eu assisti ao longo do último mês, no caso do mês de agosto. No total, para conversar aqui com vocês, eu separei 4 leituras, sendo que algumas delas já têm resenha aqui no canal. Também separei a recomendação de 2 filmes e também de um anime. Se você tiver interesse em assistir depois os demais vídeos dessa mesma série, da Livros, Filmes e Mais, eu preparei uma playlist com todos esses vídeos e eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas antes de falar sobre todas essas coisas, eu só queria deixar aquele recadinho de sempre, de que pensando em deixar o mais acessível possível, eu dei recentemente uma reformulada no Apoia-se do canal, sendo que a partir de agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10 mensais. Entre elas, temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler, tem também o acesso ao canal fechado no Telegram, a participação em enquetes para escolha de resenhas ou de vídeos aleatórios, e também você pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso tudo, eu também disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. É isso, pessoal. O link para apoiar fica aqui no inicinho da descrição. Ao se tornar um apoiador ou apoiadora desse projeto, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Vamos lá então, começando aqui, eu quero fazer antes uma pequena trapaça e falar sobre um livro, uma leitura que eu fiz um pouquinho antes de agosto, só que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo anterior. No caso, eu estou falando de um clássico japonês de não ficção, chamado O Livro do Chá, uma obra escrita por Kakuzo Okakura. Eu li nessa edição da Estação Liberdade com tradução de Leiko Gotoda. Esse é um livro que foi originalmente escrito em inglês para alcançar um público fora do Japão. A ideia do autor era mostrar tanto a origem, os valores e a prática, quanto a importância da famosa cerimônia do chá, também debatendo a forma equivocada, como o Ocidente às vezes enxerga a cultura japonesa. Esse livro tem trechos de uma beleza enorme, é realmente muito, acho que fascinante é a palavra. Tem partes aqui que você fica completamente encantado. Eu gostei muito dessa leitura. E um ponto dela que me chamou muita atenção é a forma como nós percebemos a influência dessa cerimônia, da cerimônia do chá, no cotidiano, na cultura e no modo de ser do povo japonês, mostrando, por exemplo, a influência que isso teve na forma do japonês de se vestir, na culinária, na maneira de se portar em público e coisas assim. É o tipo do livro que te proporciona aos leitores e leitoras uma riqueza cultural bem legal, bem interessante. O livro que te permite conhecer mais a fundo um pouco da cultura japonesa, de uma forma que não é tão superficial assim. Um livro bem legal esse aqui do Kakuzo Okakura. Fora que ele é perfeito para quem gosta de chá, já que o autor fala sobre a história do chá, das origens dele lá na China, das diversas escolas, da maneira como o chá chegou no Japão e se tornou a bebida nacional. Eu realmente recomendo muito a leitura desse livro aqui. Uma outra leitura que eu quero comentar aqui com vocês é de um clássico da literatura norte-americana, um livro que, inclusive, assim como o livro do chá, eu já fiz uma resenha aqui no canal. No caso é esse daqui, o Bartleby, o Escrevente, do famoso Herman Melville, o autor do Moby Dick. No meu caso, eu li nessa edição da Editora Autêntica, uma edição que eu gostei muito, que é bilíngue e que conta com uma tradução feita por Tomás Tadeu, além de ilustrações de Javier Zabala. Nesse conto, nós acompanhamos uma história de um advogado, dono de vários escritórios de advocacia em Wall Street. Certo dia, precisando de novos escreventes, ele contrata um rapaz chamado Bartleby. Esse novo funcionário, um homem discreto e silencioso, trabalha bastante ao longo do dia. Só que num determinado momento ele passa a recusar as ordens do seu chefe, falando simplesmente que preferia não fazer.
Existem inúmeras, incontáveis interpretações sobre essa atitude, o que acaba tornando o conto, né, o Bartleby, o escrevente, muito interessante. Você inevitavelmente fica pensando, né, fica tentando compreender o porquê dele agir dessa maneira. Tem quem pense que esse personagem tem um tipo de apatia com a vida, também que ele de repente é depressivo, que está passando por alguma depressão. Existem interpretações também dele como se essa atitude fosse um ato político, um ato de revolta. Existem também outras interpretações que botam o Bartleby como um nihilista, ou talvez como um negacionista, e por aí vai. Mais um livro que eu quero comentar aqui com vocês é esse daqui, bastante famoso, chamado Sobre os Ossos dos Mortos, da escritora polonesa Olga Tokarczuk. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Pelo menos pelo que eu pesquisei, me deu a impressão de que era assim. Que é uma escritora que ganhou nada mais, nada menos que o Prêmio Nobel de Literatura e também já recebeu o Man Booker Prize. Eu li a obra nessa edição da editora Todavia, que conta com tradução de Olga Baginska-Shinzato. Esse é um livro que logo logo nós teremos resenha aqui no canal. Em Sobre os Ossos dos Mortos, nós acompanhamos uma história sobre uma série de assassinatos que estavam ocorrendo num pequeno vilarejo no interior da Polônia. A protagonista da obra, chamada Janina, é uma senhora na casa dos 70 anos que vive sozinha naquele local e que tem uma série de particularidades. Ela é professora de inglês, foi engenheira, adora poesia, astrologia e é defensora dos animais, além de também ajudar no cuidado das casas do vilarejo. O mistério do livro envolve um suposto papel dos animais nas mortes das pessoas, levando em consideração que aquela região é muito marcada pela caça. A Janina acaba se envolvendo cada vez mais com os casos, né, com aqueles assassinatos, até porque eles geralmente acontecem perto da sua casa. Ela meio que vai, por conta própria, fazendo uma espécie de investigação, só que na grande maioria das vezes ela nem sequer é levada a sério. Eu vou falar melhor sobre esse livro aqui quando eu preparar a resenha dele aqui no canal, que logo logo deve estar saindo. Mas já adianto, né, que eu gostei muito da leitura. Eu achei a personagem principal muito interessante, muito diferente, o que acabou me despertando muita curiosidade. O último livro que eu quero comentar aqui com vocês se chama A Porta, da escritora húngara Magda Sobó, que foi publicado pela editora Intrínseca e conta com uma tradução feita por Edith Elek. Esse é um livro que eu já estava esperando faz muito tempo, só que sem quase nenhuma expectativa dele chegar, na verdade. Principalmente porque eu não via nenhum sinal de nenhuma editora. Foi uma grata surpresa quando a Intrínseca lançou. A Porta é uma obra que já foi publicada em vários idiomas, sendo que a própria Magda Sobó é uma das maiores escritoras húngaras. Aqui nós acompanhamos a história de uma relação entre uma escritora e a sua governanta, uma senhora mais velha, bem misteriosa e cheia de segredos, chamada Emerenk. O nome do livro, A Porta, faz referência ao fato de que a Emerenk sempre deixa a porta da sua casa fechada. Ela não permite ninguém entrar ali, o que acaba, consequentemente, gerando uma enorme curiosidade nas pessoas ao seu redor. No decorrer dessa obra, nós vamos acompanhando a forma como tanto a escritora quanto a Emerenk vão estabelecendo laços de confiança, isso bem lentamente, né? E conforme essa relação vai se tornando mais estável, digamos assim, nós vamos conhecendo aos pouquinhos um pouco mais dessa senhora tão misteriosa. Essa obra aqui com certeza foi uma das minhas melhores leituras do ano. Nela nós temos personagens que são completamente conectados com a própria história da Hungria, principalmente a Emerenk. São personagens que acabaram sendo moldados por ela, por conta desse contexto, do contexto da Hungria no século XX. Um livro realmente muito interessante, que além disso tudo fala muito também sobre amor, sobre empatia e principalmente sobre confiança. Agora falando sobre filmes, o primeiro que eu quero comentar aqui com vocês é um filme de ação chamado Loucos por Justiça, uma produção dinamarquesa que foi lançada, se eu não me engano, no final do ano passado.
Esse é um filme que conta muito com o clima de outras produções recentes desse gênero de ação, como o John Wick ou principalmente o Anônimo. É também um filme que conta com um toque de humor sarcástico bem legal, além de uma ótima atuação do Mads Mikkelsen, que por sinal é um dos meus atores favoritos. Aqui nós acompanhamos um militar que volta para casa após a morte da sua esposa numa explosão no metrô. A princípio parecia um acidente, só que um certo analista que estava lá naquele momento da explosão dizia que na verdade o que ocorreu foi um atentado terrorista, mesmo sem ninguém acreditar nele. Nisso, o tal analista, junto de alguns colegas seus bem excêntricos e o militar agora viúvo, decidem seguir pistas, para tentar descobrir os possíveis culpados daquela situação, daquele tal atentado no metrô. Uma coisa para se prestar muita atenção nesse filme é a questão das coincidências e também do chamado efeito borboleta. Boa parte do que acontece com os personagens no decorrer do longa acabam nos fazendo pensar nessas coisas. Eu sempre gostei muito do cinema dinamarquês e esse filme me fez gostar ainda mais. Não dá para dizer que é uma obra-prima ou alguma coisa desse tipo, na verdade não é, né? Não é um filme assim espetacular, uma coisa fora do normal. Mas é um filme divertido de ver, é um daqueles filmes que você acaba se apegando aos personagens, à história. É um filme que faz uma medida muito legal, sabe, entre o drama e o humor sarcástico, como eu comentei antes. Um filme assim que, além disso, também conta com cenas de ação excelentes. Para quem tiver interesse em assistir esse filme, O Loucos por Justiça, ele está disponível no Google Play, eu acho que tanto para alugar quanto para comprar. E eu acho também que ele está disponível no iTunes. Um outro filme que eu quero comentar aqui com vocês se chama Esplendor, uma produção do cinema japonês contemporâneo que conta com a direção de Naomi Kawase, uma diretora que eu gosto muito e que eu sempre faço questão de recomendar por aqui. Da Naomi Kawase eu já assisti, além desse filme de hoje, outras duas produções. Uma chamada O Sabor da Vida, que inclusive já tem resenha aqui no canal, e também um filmaço chamado Mães de Verdade, que eu recomendo muito. Em Esplendor, nós acompanhamos a relação de Nakamori, um renomado fotógrafo que estava ficando cego, com uma mulher chamada Misako, que por sua vez trabalha como dubladora de filmes, descrevendo em palavras o que se passa na tela, para dessa forma auxiliar as pessoas que têm deficiência visual. Esse é um filme extremamente sensível que nos coloca para refletir sobre a questão da cegueira, sobre a importância de se preocupar com as necessidades especiais das pessoas que estão nessa condição. A Naomi Kawase nos mostra como a vida de quem tem deficiência visual nunca é fácil, mesmo num país como o Japão, um país moderno e que conta com todo tipo de acessibilidade. É um filme que consegue nos emocionar até com certa facilidade, principalmente por conta de alguns diálogos bem criativos e também muito bonitos. E falando nessa questão da beleza, a Naomi Kawase ela sempre se preocupa muito em mostrar a relação do povo japonês com a natureza. Ela tem, normalmente entre certas partes, ela coloca cenas de, por exemplo, do entardecer, do amanhecer também, mostrando o vento batendo nas plantas, as cerejeiras e coisas assim. É uma característica muito marcante na produção dela, nos filmes dela, Eu acho que em todos os filmes ela faz isso. E é sempre uma coisa bem interessante, torna o filme mais bucólico, é um filme que você vê que é uma coisa mais reflexiva, para você parar e prestar atenção. A única coisa que não me agradou tanto em Esplendor foi a forma como os dois personagens principais se aproximam. Eu acho que faltou aprofundar um pouquinho melhor aquilo ali. Você acaba não entendendo muito bem a forma como eles vão formando, essa relação. Eu acho que tudo acontece muito rápido. Mas, salvo essa questão, é um filme que eu recomendo, um filme que eu gostei bastante. Não é o meu favorito da Naomi Kawase, mas eu recomendo assistir. Eu acho que vocês vão gostar. É uma boa opção entre os filmes, os filmes mais contemporâneos do cinema japonês. Para quem tiver interesse em conferir, assim como Loucos por Justiça, esse também está disponível para alugar ou comprar no Google Play.
Agora, chegando no final da lista, eu só quero comentar com vocês sobre um anime que eu assisti nesse mês de agosto, chamado 2020 Japão Submerso, um anime disponível na Netflix que conta com 10 episódios. O primeiro episódio desse anime ele foi tão surpreendente, com coisas tão chocantes e inesperadas, que eu acabei ficando preso, sabe? Eu acabei rapidinho, eu acabei os 10 episódios assim, coisa de acho que 2 dias eu terminei o anime, de tão assim obcecado que eu fiquei para descobrir o que ia acontecer. A história mexe com a questão dos desastres naturais, algo que é muito presente no Japão. Aqui nós acompanhamos uma família tentando sobreviver em meio à catástrofe que colocou o território japonês num verdadeiro colapso, onde a ilha corria até o risco de afundar e sumir do mapa. No anime, os terremotos são constantes e com uma intensidade cada vez maior, criando uma situação que nem a melhor infraestrutura consegue aguentar. Um ponto positivo desse anime é que os personagens são muito cativantes, muito mesmo. Desde o primeiro episódio você já se pega ali torcendo por ele, sentindo uma grande empatia. A única coisa assim que não me agradou muito em 2020 Japão Submerso foi relacionada à narrativa dele, que até ali mais ou menos nos últimos 3 episódios, chegando no final, eu acho que acabou se perdendo um pouco. A história ela acabou criando alguns furos e também ficou... a sensação que me deu é que criaram algumas soluções rápidas, algumas coisas convenientes. Isso foi uma pena, sabe? Eu lembro que eu fiquei assim até triste por causa disso. Porque eu teria colocado facilmente esse anime entre os melhores que eu já assisti até hoje. Mas por conta de tudo que tem antes, eu acho que realmente vale muito a pena. É um anime assim que te impressiona, você dificilmente vai querer parar de assistir. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, da série de livros, filmes e mais. E no mês que vem eu tô trazendo mais um conteúdo desses aqui pra vocês. Também quero lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta dos vídeos que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei no início do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu comentei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!